Houve um tempo em que viajar de navio seria uma aventura muito assustadora. Não havia internet para mantê-lo em contato com amigos e família, e as notícias em geral. Não havia os sistemas de navegação atuais. O mais assustador seria encontrar um navio totalmente abandonado, sem explicação alguma. E foi exatamente isso que aconteceu com os 3 navios desta lista. Número 3. O Mary Celeste. O Mary Celeste, antes chamado de Amazon, foi achado abandonado em 5 de dezembro de 1872 no Atlântico, a 740 quilômetros dos Açores, Portugal. Não havia ninguém a bordo. O Mary Celeste foi construído na ilha Spencer, em Nova Escócia, Canadá, no início dos anos 1860. Lançado originalmente em 18 de maio de 1861, o capitão contraiu pneumonia e morreu durante a viagem. Em 1867, o navio foi danificado no que chamaram de encalhe, na Baía da Vaca, Ilha Cap Breton. Um navio encalha quando a água não é mais profunda o suficiente para flutuá-lo e fica preso. O navio não teve um bom começo. Em 1868, Richard W. Haynes comprou o barco, tornou-se o Mary Celeste. Ele modificou a embarcação, que depois foi revendida. Um grupo comprou o navio e logo o capitão Benjamin Spooner Briggs se juntou a eles. Agora vamos falar sobre o mistério do Mary Celeste. O Mary Celeste zarpou de Nova York em 7 de novembro de 1872 sob o comando do capitão Briggs. O navio, com 1.700 barris de álcool e 10 tripulantes, cruzou o Atlântico rumo a Gênova, Itália. Porém, o barco jamais chegaria a seu destino. Ele nem chegaria tecnicamente à Europa. A última entrada no registro foi em 25 de novembro de 1872 e estavam próximos o suficiente dos Açores, Portugal, para ver a terra. Após 10 dias, em 5 de dezembro, o navio foi encontrado vazio. O barco foi descoberto por David Morehouse, capitão do De Greta e David. Ele queria verificar, pois conhecia o capitão Briggs. O que ele e sua tripulação encontraram foi muito assustador. Não havia ninguém no barco. Havia cerca de 1 metro de água no navio, o que pode ser preocupante para leigos em navegação. Contudo, segundo nossa pesquisa, 1 metro de água pode bastar para a tripulação abandonar a embarcação. O longboard estava desaparecido, mas todo o álcool estava lá, exceto por alguns barris, e havia muita comida. Notou-se também que a vela do mastro superior estava rasgada, e as bombas cheias de pó de carvão e detritos. Toda a situação era muito estranha. Por que um navio em bom estado com quantidade gerenciável de água seria abandonado, especialmente com abundância de comida e álcool? Além disso, não havia sinais de jogo sujo. Então, o próximo passo para Morehouse foi levar o navio para coletar o pagamento do resgate. Eles o levaram para Gibraltar para coletar o pagamento por encontrar o navio. Agora, parece um pouco suspeito chegar à empresa pedindo pagamento de resgate por um navio que não apresenta sinais de destruição e parece em bastante bom estado, exceto pela tripulação desaparecida. Então a resposta do Salvador para eles foi: como sabemos que vocês não mataram todos a bordo e vieram coletar o pagamento? O procurador-geral britânico Frederick Sully Flood iniciou uma investigação. No final, não houve evidência de irregularidades, e a tripulação do Degrada recebeu apenas 1/6 do pagamento de salvamento. Isso sugere que eles não confiavam totalmente na tripulação do Degrada, mas não puderam comprovar nada. O que provavelmente aconteceu? As circunstâncias eram estranhas, pois o navio estava em bom estado, e apenas as pessoas e um bote longo haviam sumido. Uma possível explicação é que o capitão pensou que o navio estava afundando. Como mencionamos, havia cerca de 3 pés de água e um barco afundando, mas havia uma vara de sondagem no convés, e a bomba do navio havia sido desmontada. Uma vara de sondagem é usada para verificar o nível de água no navio. É possível que a bomba estivesse com defeito e eles não conseguissem avaliar a gravidade da situação. Então, abandonaram o navio, pensando que ele estava afundando. E o mau tempo foi como a tripulação encontrou seu fim fora do navio.
Havia vários barris de álcool no navio, alguns faltando, e os vapores alcoólicos preocupavam a tripulação sobre uma possível explosão. Então, eles abandonaram a embarcação. Era improvável que fossem piratas, pois havia muitos saques no navio e nada faltava. Nunca foi descoberto como a tripulação do Mary Celeste desapareceu. Porém, o navio passou por outro evento infame ao encontrar o capitão G.T. Parker afundou intencionalmente o navio em 1885, esperando receber o seguro. Realmente parece voltar aos pagamentos com este navio. Contudo, como a tripulação com o Grota, o pagamento não saiu como previsto, mas a embarcação não naufragou. Ninguém realmente tem um final feliz na história, nem mesmo o barco. Número 2. O SV Sabrina. O SV Sabrina foi encontrado abandonado em 17 de setembro de 1917, a caminho de Saint-Pierre, França, com muita carga de carvão. Mas primeiro, voltemos a 1873, quando o navio foi lançado em Whitstable, Inglaterra. O navio foi construído para transportar carne na região do Rio da Prata. O navio supriu a necessidade por ser raso bastante para águas rasas e precisar de apenas 5 pessoas para operá-lo. Fragmentos tinha o maior matadouro do mundo e ficava perto do Rio da Prata. Então tudo isso era perfeito, exceto por um pequeno detalhe: não havia refrigeração a bordo e o barco era super lento. E se o seu propósito na vida é transportar carne fresca, um barco lento pode não ser o caminho para o sucesso. Então o SV Sabrina teve que se adaptar como muitos de nós, quando já não parecemos adequados para nossos trabalhos. O navio foi transferido para o Mediterrâneo, onde as rotas seriam mais curtas. Em 15 de setembro de 1917, o capitão Martin deixou Falmouth, no Reino Unido, rumo à França com Cole. O barco foi encontrado no porto francês de Cherbourg, no Canal da Mancha, após apenas 2 dias em alto mar. Ao abordar o navio, a equipe de resgate o encontrou em boas condições, porém completamente vazio, sem motivo aparente para o abandono. Na verdade, o navio aparentava estar em bom estado. Então temos outro navio aparentemente abandonado pela tripulação sem motivo, deixando-o em condições bastante impecáveis. O destino dos passageiros a bordo permanece um mistério, mas algumas teorias são discutidas. O fator mais importante no contexto histórico desta viagem foi que o ano era 1917, o que significava que a Europa estava na Primeira Guerra Mundial. A guerra começou em 1914 e terminou em 1918. Há perguntas sobre se o navio foi confundido com um alvo militar, pois estavam enviando combustível, ou seja, carvão, para a França. Talvez todos a bordo tenham sido capturados por um submarino alemão U-Boat. No entanto, a condição do navio diferia de como outros navios capturados por submarinos alemães U-Boats eram tratados. Para começar, eles teriam afundado o navio com torpedos. Alguns sugeriram que o fundo raso e plano do barco acabou salvando-o, pois os torpedos estavam muito baixos para atingi-lo. Também há dúvida se houve tempo para afundar o navio após o sequestro e transferência de todos para o submarino. Contudo, essa teoria foi contestada, pois eles normalmente teriam levado os registros do navio para comprovar a realização do ato. Porém, o registro do SV Sabrina permanecia lá. Finalmente, a última interrogação é que não há registro nem do lado alemão nem do aliado deste sequestro ocorrendo ou de um ataque ao Sabrina, do que normalmente teria havido. Novamente, sem resposta sobre o destino das pessoas neste barco. O Carroll A. Deering. O Carroll A. Deering foi encontrado abandonado em 4 de fevereiro de 1921 nos Diamond Shoals, próximo à Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Ele é conhecido como o navio fantasma dos Outer Banks. Voltando-se a abril de 1919, o Carroll A. Deering foi construído em Bath, Maine, e nomeado em homenagem ao filho do dono. Construído para uso comercial, este navio era sofisticado para um cargueiro. Construído de carvalho e mogno, media 255 pés de comprimento por 44 pés de largura, pesando 1.879 toneladas. Era o maior navio já feito pela GMOG.
Deering Company, mas também foi o último. Em 22 de agosto de 1920, Carol A. Deering partiu de Norfolk, Virgínia, para o Rio de Janeiro, Brasil. No momento da partida, o capitão do navio era o capitão William H. Merritt e seu primeiro imediato era seu filho, Sewall Merritt. Porém, a dupla não durou muito na jornada. Não, eles deixaram rastros ao desaparecerem. O capitão William H. Merritt, o mais velho, adoeceu. O navio parou no Porto Luz, Delaware, em 26 de agosto de 1920. O capitão e seu primeiro imediato deixaram o navio. Mal sabiam eles que naquele momento, o capitão, ficando doente, foi a coisa mais sortuda que aconteceu com ele. Ainda tendo que entregar carvão para o Brasil, o navio contratou um novo capitão, Capitão Willis B. Wormall, e um novo primeiro imediato, Charles B. McClellan. Eles partiram para continuar sua jornada para o Rio de Janeiro no dia 8 de setembro, em 1920. Acontece que nem tudo estava bem no navio. O novo capitão e o primeiro imediato não estavam exatamente se entendendo, digamos. Durante o intervalo da tripulação, Wormall se encontrou com outro capitão, George Goodwin, que lhe disse que a tripulação não era confiável. Ele sentiu que a única pessoa a bordo em quem confiava era Herbert Bates, o engenheiro. Mesmo com problemas de pessoal a bordo, eles chegaram ao Rio de Janeiro. A tripulação partiu do Brasil para Bridgetown, Barbados. Nesta parada, Wormall encontrou-se com mais um para Bridgetown, Barbados. Nesta parada, Wormall encontrou-se com mais um capitão, Hugh Norton. Wormall novamente demonstrou preocupação com a tripulação, apontando seu primeiro imediato, McClellan, como um problema específico. Wormall relatou a Norton que McClellan maltratava a tripulação e costumava ficar bêbado quando atracavam. Outro capitão indagou a Wormall se ele temia uma revolta. Wormall confiava que a tripulação não se rebelaria contra ele. McClellan também desabafou com Norton sobre suas próprias frustrações com Wormall. Ele sentia que Wormhole estava ultrapassando seus limites quando se tratava de McClellan disciplinando a tripulação. Ele foi citado dizendo: "Eu vou pegar o capitão antes de chegarmos a Norfolk, eu vou." O que pode ter feito Wormhole pensar duas vezes antes de embarcar no navio com ele novamente. Pode ter havido uma oportunidade para Wormhole se livrar de McClellan quando, na noite anterior à partida de Barbados, McClellan foi preso por embriaguez pública, mas Wormwell, por algum motivo, achou que deveria tirar McClellan da prisão. E ele fez isso. Talvez Wormwell pensasse que McClellan seria grato, mas, considerando que estamos discutindo navios fantasmas, você sabia que esse não era o caso provável. O navio partiu para os Estados Unidos da América em 9 de janeiro de 1921. Em 29 de janeiro de 1921, o navio foi avistado por um navio farol de Cape Lookout Shoal, na costa da Carolina do Norte. Alguém a bordo gritou para o vigia que eles perderam sua âncora em uma tempestade e precisavam notificar a companhia G.G. Deering. O rádio do navio farol estava com defeito, impedindo o contato com a empresa naquele instante. Thomas Jacobson, o mestre do navio farol, posteriormente descreveu o encontro. Ele disse que o homem que o chamou tinha cabelo avermelhado e um sotaque escandinavo. Ele também observou que a tripulação estava no convés de ré, local normalmente não permitido a eles. Então a situação era um pouco suspeita. Em 31 de janeiro de 1921, C.P. avistou o navio na borda dos Diamond Shoals, Brady. Na época, ninguém podia se aproximar do navio devido ao mau tempo. Finalmente, em 4 de fevereiro de 1921, uma tripulação liderada pelo capitão James Carson embarcou no Caroline Deering e, como todos os navios da lista, não encontraram ninguém a bordo. Porém, este navio estava em péssimas condições, diferente dos outros. Como ninguém podia se aproximar devido à tempestade, ele estava apenas lá. Os pertences da tripulação e os botes salva-vidas estavam faltando, mas havia comida pronta para comer. Então, uma investigação foi lançada pelo Departamento de Comércio, o Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro, o Departamento de Estado e a Marinha. Apesar das investigações sobre o abandono do navio, há muitas perguntas sobre por que o navio foi abandonado. Há muitas perguntas e teorias.
Foi o clima? Piratas? Contrabandistas de rum? A revolta foi devido ao choque de personalidades entre o capitão e seu primeiro imediato, que era o cara de cabelo vermelho que chamou o navio Farol. Os registros mostram que não era o capitão e não havia nenhum ruivo na tripulação. Além disso, o homem de cabelo vermelho disse ao navio Farol que o navio havia perdido ambas as âncoras, mas descobriu-se que, apesar do mau estado em que o navio foi encontrado, ambas as âncoras estavam presentes. Além disso, as velas estavam erguidas, o que é incomum ao deixar um barco. Outro navio estava na área naquele momento, o SS Hewitt. Uma teoria sugere que, devido ao clima, todos abandonaram o navio e foram resgatados pelo SS Hewitt. Os sinais de endereço foram acesos no Carolee Deering, mas o Hewitt não se recuperou. Há outra teoria de que os bolcheviques russos o roubaram. Isso foi durante o Medo Vermelho. A teoria foi desmascarada, considerando que o barco ainda estava lá. A teoria foi desmascarada, pois o barco ainda estava lá. Eles teriam roubado o barco para que essa teoria funcionasse. Portanto, xenofobia não parece ser a solução novamente. Outra teoria é que poderia ter sido o Triângulo das Bermudas. Outra teoria é que houve uma revolta. Uma evidência recuperada corrobora a teoria de que ocorreu um motim no Carroll. Deering foi quando um pescador chamado Christopher Columbus Gray encontrou uma garrafa na praia de Buxton, em North Carolina, em 11 de abril de 1921. A mensagem dentro da garrafa diz o seguinte: Deering capturado por barco a óleo, algo como perseguidor, tirando tudo, algemando a tripulação. Tripulação escondida no navio sem chance de fuga. Encontrador, notifique a sede Deering, por favor. Quando nasceram, Lulu Wormald, filha do capitão, queria descobrir de quem era a caligrafia da nota. Ela foi até a família da tripulação e descobriu que a caligrafia se assemelhava mais à de Herbert Bates. Lembra do engenheiro, a única pessoa a bordo em quem o capitão parecia confiar? Poderia ser essa a resposta? A caligrafia provavelmente combinava mais com a de Christopher Columbus Gray do que com a de Herbert Bates. E com certeza ele admitiu totalmente ter escrito a nota porque esperava um pouco de fama e um emprego na estação de luz do Capitão Ereta. Contudo, isso não solucionou o mistério do ocorrido a bordo naquele dia fatídico. Por fim, a Carolee Deering foi dinamitada em 4 de março de 1921 e o caso encerrado em 1922. Os mistérios desses barcos provavelmente nunca serão solucionados. Apenas os que estavam a bordo sabem o ocorrido, e infelizmente levaram seus segredos quando desapareceram. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você descobriu este canal agora, confira também o nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos apresentando histórias de crimes bizarros, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que acabaram sendo solucionados. Criminally Listed apresenta Into the Killing, disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais você encontrar ótimos podcasts. Por hoje é só. Obrigado por assistir.